Eu queria convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 126. O Salmo de número 126, se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, mesmo assentados. O texto diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ore ao Senhor. Pai, mais uma vez, queremos te pedir, Senhor, que a Tua palavra possa achar abrigo em nossos corações. Que o Teu Espírito, Senhor, possa iluminar as nossas mentes, tanto na exposição da Tua palavra, como, Senhor, aqueles que estão a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa ir ao encontro do nosso coração. E, ó Deus, essa palavra possa, Senhor, achar as nossas necessidades. Tu conheces, ó Deus, cada um aqui. Tu sabes, ó Deus, o que cada um tem enfrentado. E que essa palavra, Senhor, possa, ó Deus, trazer renovo e alegria aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição no livro de Salmos, nós ainda falando sobre o cânticos de romagem, como falamos semana passada, ministramos em um dos cânticos, em um dos salmos, falamos exatamente que esses salmos ou cânticos de romagem são exatamente os cânticos cantados pelos peregrinos, que saíam das circunvizinhanças de Jerusalém, indo ao encontro ou à cidade de Jerusalém, para prestar então assim culto ao Senhor. Mas esse salmo em especial, ele tem uma parte histórica muito relevante. Pois esse salmo, cantado por eles enquanto eles estavam indo a Jerusalém para cultuar, trazia então na mente deles todo um fato histórico que aconteceu sobre suas vidas, sobre os seus antepassados e como eles foram alcançados por Deus. Ao olhar para esse texto, nós precisamos então voltar a alguns textos, especialmente ao livro de Crônicas, quando nós vamos então relembrar que quando após o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, e a idolatria inundou o povo, o reino foi levado cativo tanto pelos assíricos quanto também pelos babilônicos. E após um edito do rei, foi então liberado aquilo que por 70 anos eles estavam cativos, presos. Mas Deus moveu o coração do rei, de modo que agora eles foram liberados para construir os muros, foram liberados para reconstruir o templo, e eles voltaram então para a sua terra, para então voltar às suas práticas religiosas. Nem todos voltaram. Alguns ficaram na Babilônia, mas aquele povo que voltou então jubiloso, cantando pela ação milagrosa que Deus operou nas suas vidas. Aquilo que em um instante estavam todos presos, vivendo como cativos,
agora estão livres. E é por isso que eles começam a entoar e cantar ao Senhor com grande alegria, dizendo: quando o Senhor nos restaurou, quando o Senhor nos trouxe de volta para a nossa terra, Sião aqui, se referindo à sua terra, a Jerusalém. Então eles estão como que sonha, é algo como que, na verdade, não estavam acreditando no que estava acontecendo. Então é algo quando aquilo que o impossível acontece para nós, a gente olha e não acredita. Era exatamente essa a reação daqueles que estavam então voltando para a sua terra. Mas eles foram cativos, eles foram por causa da desobediência ao Senhor, eles foram então aprenderam, mas muitas coisas aconteceram sobre a vida deles, mas eles estavam agora voltando, aquilo que parecia ser impossível na sua vida, aquilo que parecia não mais ter possibilidade de acontecer, então eles agora estão retornando para suas casas, estão retornando para a sua terra. Mas o interessante, irmãos, é que esse retorno não foi tão fácil assim. Pois no período de Neemias, no período de Esdras, no período de Daniel, por exemplo, foi exatamente esse período em que eles foram levados a cativos, e Neemias voltou agora para reconstruir o templo. Esse período, eles voltaram para a sua terra, mas sua terra não estava vazia, já estava com pessoas morando, e eles precisaram então ali relutar com aqueles vizinhos que não eram bem-vindos, e possível, eles também não queriam que eles voltassem para suas terras. De modo, irmãos, que aquilo se torna então algo de momento muito alegroso, de momento de muita alegria, de momento de muita de expressar a sua glória com exultação a Deus, de modo que isso se reflete não só na vida deles, como também nas nações vizinhas. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas, irmãos, que alegria esse povo estava tendo em retornar para a sua terra. Toda essa história, irmãos, remonta então uma ação que agora na terra, ele vai então dizer assim: restaura. Preste atenção nesse texto que é tão curto, mas tão cheio de verdades, que ao mesmo tempo, enquanto eles estão celebrando a reconciliação, a restauração, o retorno ao seu lar, agora a partir do verso 4, eles vão estar orando novamente, dizendo ao Senhor: restaura. Deus restaurou, Deus renovou, mas agora no versículo 3, agora já em terra, ele diz: Senhor, restaura novamente. E ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. E ao olhar para essas duas figuras que ele usa aqui, que talvez para nós não sejam tão fáceis de identificar, mas eu quero tentar mostrar para vocês o que é que o autor, o salmista, talvez a gente não saiba quem foi que fez esse salmo, mas o que é que ele está querendo dizer. A primeira figura que ele diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte, ele diz: restaura a nossa sorte como a torrente do Neguebe. Essas torrentes, irmãos, era algo bem peculiar no deserto, especialmente no Neguebe. Irmãos, essa ação era milagroso, podemos dizer assim. Pois essa região, ela fica numa região baixa, desértica, sem água, próximo ainda por cima ao Mar Morto. De modo, irmãos, que sem água, seco, desértico, o que se vê é apenas rachaduras. Mas o interessante, irmãos, é que eles viviam ali próximos àquele ambiente, de modo que eles sabiam até se lidar com isso. O que ele está falando aqui na segunda figura é exatamente aquele que mora na região e sai a plantar no deserto. Mas essa torrente, irmãos, é algo especial, de modo, irmãos, que não se sabe o que acontece, mas enquanto nessa região não chove quase nada, na parte superior, na parte de cima, chove muito, ao ponto, irmãos, que em determinados momentos, quando se chove bastante, vem então, não um riacho, mas cachoeiras de água, vem e inunda aquela região imensa, trazendo então vida e restauração para um povo que estava em um ambiente
de deserto. O que o salmista está dizendo então é: Senhor, assim como um milagre que tu efetua sobre as torrentes do Negueb, algo que é conhecido deles, algo que eles não têm previsão, não sabiam como fazer isso. E é interessante que quando nós vamos estudar agora, eles nessa mesma região ainda, eles agora conseguem identificar o momento que vai ter a torrente, de modo que eles não mais correm perigo se ficarem, porque a água leva tudo. Mas naquela época, irmãos, possivelmente eles não tinham noção, nem a tecnologia que nós temos hoje de prever quando vai acontecer essa torrente. Então eles ficavam na expectativa, ficavam esperando uma ação do próprio Deus, de ponto a chover bastante em um lugar mais alto, e aquilo ali vim descendo e trazendo vida agora ao ambiente desértico. Irmãos, o que chama a atenção também é que o salmista está dizendo para ele mesmo e para o seu povo que a vida deles estava deserta e queriam a água e queriam a vida do próprio Deus, a restauração sobre suas vidas, assim como Ele traz com as torrentes do Negueb, e que não é algo pouco, mas é algo abundante. Mas Ele diz mais: a primeira figura é essa torrente que traz sobre a vida deles. Mas a segunda figura, irmãos, para mim eu acho mais impactante. Porque é a figura de um homem, de um fazendeiro, que talvez tem os seus últimos feixes de trigo. Ele pega então a semente, olha para o ambiente desértico, e então vai, sem previsão nenhuma, espalhar a semente. E ele diz que com lágrimas ele lança a semente no deserto. O texto diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A ideia, irmãos, aqui é exatamente aquele que está na total dependência do Senhor. E uma figura, ela está correlacionada à outra. Irmãos, preste atenção e cai agora na sua mente a figura de uma pessoa que está com os seus últimos feixes de grãos e agora sem expectativa de chuva nenhuma. E no ambiente desértico, ele pega as suas sementes e agora vai jogando a semente, esperando então a ação milagrosa da torrente vir. Quando não se sabe, quando não tenho certeza, mas a convicção de que vai vir, de tal maneira que quando ele sai chorando e clamando, a certeza de que os seus feixes voltarão, que o seu sustento voltará, e que ele não está investindo de graça, mas pelo contrário, no tempo certo, o Senhor vai lhe dar o sustento. Irmãos, é uma história linda, cantada por aqueles que saem então das suas terras, das circunvizinhanças de Jerusalém, e estão agora cantando até Jerusalém e cultuar ao Senhor. Enquanto eles estão caminhando para Jerusalém, eles estão agora lembrando das dificuldades, do retorno, da alegria, da bênção de Deus, da provisão, da suficiência do Senhor sobre a vida deles. E aí você olha para mim e diz assim: pastor, o que é que eu tenho a ver com isso então? O que é que isso traz para mim? Irmãos, o interessante é que nós também estamos por muitas vezes no deserto da vida. E várias vezes, no deserto da vida, nós precisamos ser restaurados. Esse texto suscita para nós alegria, esperança e restauração. Será que nós temos o que nos lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida? Será que você consegue então lembrar que eu e você também estávamos cativos, presos?
É interessante pensar na linguagem do apóstolo Paulo, quando ele diz que foi ele que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Foi uma ação soberana, assim como ele fez também na vida do rei, liberando o povo. Assim também Deus fez na nossa vida uma ação direta de Deus em nós, agora fazendo com que nós, mortos em nossos delitos e pecados, tivéssemos então agora vida. Nós só apenas não estávamos no estado do deserto, nós estávamos também no estado de mortos, apodrecendo em nossos pecados a cada dia, se sujando cada vez mais. Lembre-se então da sua vida, lembre-se então do que você fazia, lembre-se então como era a tua história, sem paz, sem alegria, sem nada, vivendo como longe do Senhor, inimigo de Deus, e agora por uma ação não tua, mas uma ação graciosa de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que olhou para mim, para você, e na cruz do Calvário pagou com o seu sangue as nossas vidas, um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Então ele, de maneira soberana, disse: eu te dou vida, e restaura a nossa história, restaura a nossa vida, nos tirando do lamaçal do pecado, nos tirando da podridão do mundo e colocando então agora vida, luz e agora serviço ao Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa nós olharmos para esse texto, enquanto aquele povo está cantando, indo para o culto e se alegrando pelo que Deus fez. Por muitas vezes, irmãos, nós esquecemos do que Deus fez. Quantas vezes nós já assumimos então a posição de que nós somos agora o bambambam da história. Nós não precisamos mais de nenhuma ação do Senhor, nós não precisamos mais de nada, e nos achamos agora já de tal maneira tão santos e tão melhores do que os outros, que começamos agora a olhar de maneira superior para os outros. Não se esqueça de quem nós éramos. Não se esqueça de quem você foi. Deus te tirou do cativeiro. Deus te tirou do deserto. Deus te tirou do estado de morte. Não pelos teus motivos, não porque você é melhor do que os outros, mas simplesmente por uma ação soberana. Ele te amou e te deu vida. Isso, irmãos, motivo então de nos alegrarmos. Isso é então motivo, então, irmãos, de nós termos júbilos e dizermos as mesmas palavras: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Irmãos, quão grande é esse Deus que nos deu vida. Vida poderosa, vida para testemunhar, vida para servir, alegria, paz, reconciliação, restauração, esperança, vida eterna. Ele te deu graciosamente. Ele nos deu vida. Isso promove em nós, irmãos, um fruto do Espírito especial, a alegria. Mas, irmãos, a vida é difícil. E em meio às vidas, por mais alegria que nós temos, e é interessante porque o apóstolo Pedro ele vai dizer que em meio às perseguições, em meio às lutas, ele diz: olha, mesmo sabendo que vocês em breve passarão por provações, nisto alegrai-se em saber que estão salvos, alegrai-se em saber dessa vida conquistada, mesmo sabendo, ele diz que todas essas lutas vão servir para nós. Como vai servir para nós, assim como o ouro é apurado pelo fogo, se tornando mais puro, mais limpo, mais valioso, assim também todas as tribulações e todos os problemas que iremos enfrentar sobre nossas vidas é como fogo apurando o ouro. A nossa vida, a nossa fé é como esse ouro achado, essa pepita bruta, de tal maneira que quando o fogo passa-se pelo fogo, as impurezas vão saindo, os orgulhos, as prepotências, toda a ação suficiente nossa. E agora nós estamos nos tornando mais puro, mais santo, mais perto de Deus, mais valioso para o Senhor, para servi-lo com gratidão. Mas, irmãos, há muitas coisas que vamos enfrentar ao longo da vida,
perdas, doenças, momentos e momentos incontáveis que a tristeza vai tomar conta da nossa vida emocional, que nós iremos fazer a mesma coisa que o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Talvez você esteja já passando por esse momento. Talvez você já esteja passando por essa ação em que nós agora, mesmo mediante essa alegria conquistada por Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos então agora dizer como salmista: Senhor, restaura a nossa sorte. São muitas coisas, irmãos, que passamos em meio a essa vida. Muitas intempéries, muitas tribulações, momentos incontáveis que nós vamos enfrentar e enfrentamos, às vezes por erros nossos, às vezes por erros dos outros, mas sofremos, e o sofrimento, irmãos, precisa ser encarado por nós. Mas somos humanos, e como humanos podemos sofrer, pensar que não há mais chance, pensar que não há mais vida, que aquela alegria se tornou deserto de novo, que onde havia vida, há agora morte e desesperança. Mas então o salmista diz: Senhor, restaura a minha sorte abundante. Restaura, Senhor, a minha sorte como as torrentes do Neguebe, como algo que é inesperado, como algo que é abundante, como algo que eu não sei quando vai acontecer. Então esse texto, irmãos, me suscita a prestar atenção em frente às tribulações enfrentadas da vida, a perseverança naquele que eu creio, assim como o salmista que nós pregamos semana passada, dizia para nós não perdermos o foco, a olhar ao ponto que ele vai fazer com que os nossos pés não vacilem. Nós precisamos então agora não perder o foco daquele que vai suprir as nossas necessidades. Ele é o nosso Deus, Ele está no controle da nossa vida e nada acontece por acaso, de maneira, irmãos, que o Senhor vai restaurar no tempo dEle, na hora que Ele quiser e como Ele quiser, não mediante as nossas necessidades, mas conforme Ele quer tratar com cada um de nós. Mas Ele vai fazer, clamemos a Ele, restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas não apenas uma sorte como um riachozinho, mas como uma torrente de Neguebe, Senhor, que traz vida e restaura a nossa alma. Irmãos, como é interessante pensarmos nessa ação graciosa de Deus sobre nós, de maneira, irmãos, que nós não podemos perder o foco naquele que está cuidando de nossas vidas. Não sei qual é a tua situação, não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor continua no controle da tua vida. O Senhor é aquele que ainda está trazendo vida para nós. Ele tem restaurado e cabe a nós, irmãos, em meio à nossa vida, em meio ao nosso cotidiano, continuar clamando em meio às intempéries da nossa história, clamar ao Senhor: restaura, Senhor, o meu casamento, restaura, Senhor, os meus relacionamentos, restaura, Senhor, o meu relacionamento com o Senhor. Restaura, Senhor, a minha espiritualidade. Restaura, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Como você está? Talvez o deserto da tua história tenha sido demorado. Talvez tenha se prolongado. Mas de maneira pessoal e particular, Deus trata com cada um de nós. Eu não sei quando as torrentes irão passar na tua vida. Não sei. Mas o que eu percebo, irmãos, é que aqueles irmãos, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante as lutas que estavam passando naquela época, eles clamaram: Senhor, restaura a nossa sorte
como o Senhor traz as fontes e as torrentes do Negueb. Algo que vai acontecer. Algo que só o Senhor controla. Algo que não faz com que nós possamos controlar. Você já percebeu, irmãos, quantas vezes nós temos o caráter de querer controlar as mínimas coisas da nossa vida, ao ponto de querermos controlar até Deus? Aí tem coisas na nossa vida, irmãos, da nossa história que nós não controlamos. E só acontece quando Deus quer. Mas quando Ele faz, Ele abençoa abundantemente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas Ele diz mais, quando Ele continua a dizendo, os que com lágrimas semeiam. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Preste atenção, mesmo em meio ao deserto, ele estava plantando vida. Mesmo em meio ao solo rachado, ele estava plantando esperança. Enquanto nós precisamos nos alegrar da nossa salvação, e em meio às lutas constantes na nossa história, precisamos clamar, restaura no Senhor. Nós precisamos também cultivar esperança. Esperança nesse Deus, que jamais perdeu uma batalha. Quantas vezes, irmãos, temos a tendência de perder as expectativas, de perder a esperança? Quantas vezes, irmãos, as pessoas nos incitam a desistir? Quantas vezes, em meio àquilo que parece improvável e impossível, nós temos a tendência de dizer, não tem mais jeito. Talvez você conheça alguém que você olha para essa pessoa e diz assim, olha, não há mais solução. Não tem mais jeito, desista. Talvez você mesmo já disse isso para alguém, ou talvez você olha para a sua própria história e diz assim, não há mais solução, não tem mais o que se fazer, não há mais o que fazer. Não desista. Continue a plantar esperança em meio ao estado desértico. Esse salmo suscita para nós, irmãos, a nós não desistirmos, a nós não perdermos a esperança. Eu lembro muito, irmãos, do cego de Jericó. Enquanto o cego de Jericó estava sentado na porta da entrada, ele ouvia, irmãos, então os passos de uma multidão passando, e ele escuta o nome Jesus, e ele associa então Jesus àquele que opera milagres, Jesus àquele filho de Davi. Então ele já acreditava nesse Cristo que operou milagre, o Messias que estava para vir, e então ele suscita com alegria no seu coração, ele diz, é hoje que Deus vai operar na minha vida, e diz, Jesus, filho de Davi. Ele não sabia, irmãos, e preste atenção, alguém cego, ele se levanta então do seu posto e começa então a clamar. Jesus poderia estar perto, Jesus poderia estar longe, ele não sabia, mas então ele começa a clamar, e aí, irmãos, as pessoas que estão ao seu redor começam a dizer para ele, cala a boca, ele não vai te ouvir. Cala a boca, ele não vai te ouvir. Cala a boca, ele não vai te ouvir. E então as pessoas começam a mandar ele calar a boca, e enquanto mais as pessoas mandam ele calar a boca, mais parece que ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não desistiu, ele não desistiu e continuou a clamar pelo filho de Davi, e então o filho de Deus ouve o seu clamor e diz, vem cá, hoje meu filho, porque irei te salvar, te curei, curou e salvou a sua vida, de maneira, irmãos, que nós, fica claro, a nossa insistência, mesmo em aquilo que nós não conseguimos enxergar.
mesmo à falta de esperança, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à morte, nós precisamos crer que o Senhor há de suscitar a sua bênção sobre as nossas vidas, mesmo enfrentando as dificuldades. E eu acho lindo esse texto, irmãos, porque ele fala para nós da alegria, da restauração, mesmo em meio às lutas. Não estou pregando para você de maneira que eu estou dizendo para você, olhe, só vai ser bênção para a sua vida. Não, é para você não desistir naquele que te escolheu, é para você não desistir naquele que está no controle de tua vida, mesmo passando por dificuldades, mesmo em estado de deserto, mesmo no momento mais difícil da tua vida, mesmo você não vendo a solução, você precisa olhar para o estado desértico e plantar a semente, porque quem planta chorando e clamando esperança, voltará colhendo os seus feixes, porque quem promete para nós o sustento é o próprio Deus. Ele vai nos abençoar, não no meu tempo, não no seu tempo, não como eu quero, mas como Ele quer. E quando Ele faz, é como as torrentes do Negueb, abundantes sobre as nossas vidas. É como aquele que sai a plantar e volta com os seus feixes para o sustento da sua vida, para estar então crendo no suporte do Todo-Poderoso. Como está a tua vida, irmãos? Como está a tua vida? Nós temos vivido, irmãos, um momento de crise. Crises emocionais, corrupções, muitas pessoas doentes, muitas pessoas sem esperança. O que nós temos mais ouvido nesse país e por onde nós começamos a ouvir é exatamente a falta de esperança para o futuro. Olhe para esse texto, então encontre um povo que estava preso, clamando pela restauração, e eles recebem a restauração e se alegram pela restauração, mas encontram dificuldade, encontram então lutas, e em meio às lutas eles oram ao Senhor mais uma vez, dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte abundante, em esperança, acreditando no Deus que supre as necessidades. O teu Deus é o Deus do impossível. O teu Deus é o Deus, irmãos, que supre as nossas necessidades. Mas cabe a você também enfrentar as lutas. Não desistir em meio às dificuldades. O que você está passando? O que você está enfrentando? Não desista. Persevere. Esse texto nos ensina, irmãos, a perseverar, mesmo em meio às dificuldades. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu não sei o que eu estou passando, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo você não vendo a luz no final do túnel, mesmo você não vendo Deus operando na tua história, não desista, persevere, continue a confiar nesse Deus. E aqui tem um detalhe, é interessante pensar nisso, porque o povo pecou, foi para o cativeiro, sim, oraram, pediram a restauração, e esse ciclo sempre acontece na vida de Israel. O povo peca e volta, e se arrepende, e volta a pecar de novo. E parece que isso acontece sempre nas nossas vidas. Novamente nós vamos estar sempre nos arrependendo e pedindo sempre essa restauração. Mas em meio às dificuldades da nossa história, nós não podemos perder o foco, que é o Deus Todo-Poderoso. E em meio às lutas, nós não podemos perder a esperança. Mas eu preciso confiar. E confiar, irmãos, quando nós falamos de confiança, confiança é algo que é conquistado com o tempo e com relacionamentos. E quando você está com as pessoas, então você começa a confiar em alguns e desconfiar de outros. Mas Deus, você não pode desconfiar, porque Deus é exatamente um ser confiante
que cumpre a sua palavra. Mas preste atenção, eu preciso confiar em Deus, mas essa palavra suscita então para nós a ideia de conhecermos, relacionarmos com Ele. E o caminho que Ele deixou para conhecermos e nos relacionarmos com Ele, irmãos, foi então por meio das Escrituras e por meio do culto ao Senhor. A sua igreja é exatamente o momento em que nós temos comunhão com os irmãos e comunhão com Deus, celebrando ao Deus Todo-Poderoso, mostrando para Ele então que nós vamos ser alimentados pela sua palavra, e eu preciso então conhecer as Escrituras. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque não confiamos em Deus, simplesmente porque não conhecemos. E é por isso que muitos estão enchendo templos e templos aí, procurando falsos profetas, apenas procurando milagres e muitas outras coisas, não querendo o encontro real com Deus. Ao olhar para esse texto, eu preciso então conhecer Deus, por meio da Escritura e por meio da comunhão com Ele na igreja. E ao olhar para isso, eu vou enfrentar todas as adversidades, crendo que Ele irá fazer o milagre. Como está a tua vida? Você crê nesse Deus?